Se você quiser saber mais sobre comportamento no trabalho, como que ele impacta na performance e qual é o seu papel como RH, fica por aí que é isso que a gente vai falar nesse vídeo de hoje. Olá, eu sou o Alessandro, esse é mais um vídeo aqui na RH Academy e hoje a gente vai falar sobre comportamento no trabalho, tá? Mais especificamente, eu quero te apresentar como que o comportamento no trabalho impacta na performance da empresa, das pessoas, qual é o seu papel como RH e como que você pode ajudar a melhorar esses níveis de comportamento no trabalho e também você vai conhecer aí quais são os 4 principais comportamentos no trabalho com os preditores para você saber exatamente onde agir e que resultado você consegue gerar a partir disso, tá bem? Só que antes de a gente começar a falar do nosso conteúdo, é muito importante que você conheça o nosso parceiro aqui no canal, que é a RDS Sellout Expert. Talvez você não saiba, mas a RDS é uma empresa de rádio e TV corporativa. Ela instala os equipamentos e também te ajuda na customização do conteúdo, tanto para rádio quanto para TV, focados na sua estratégia de marca. E qual que é a grande vantagem para a RH? A RDS te ajuda a disseminar, a compartilhar a mensagem de uma maneira mais assertiva nas suas iniciativas de comunicação interna e também nas suas iniciativas de endomarketing. Então, ela vai te apoiar muito nisso. E se você trabalha em RH, você sabe o quão difícil é para a gente fazer com que a nossa mensagem corporativa, vamos chamar assim, chegue para todas as pessoas da empresa, especialmente se a sua empresa tem várias unidades espalhadas no seu estado ou mesmo no Brasil. Então vale muito a pena você acessar o rdsmultimedia.com.br, marca uma reunião com o pessoal da RDS Sellout Expert, explica a sua situação, fala um pouquinho do seu problema que eu tenho certeza que eles vão te ajudar a conhecer, aliás, eles vão te ajudar a entender melhor o que você pode fazer e como que eles podem te ajudar nesse processo como um todo, tá bem? Mas vamos lá para o nosso conteúdo, que é o que interessa aqui também, né? Bom, comportamento no trabalho, para a gente começar a conversar, a gente precisa definir o que é. E nesse caso aqui é basicamente como as pessoas agem no trabalho. Qual que é o benefício que tem para você, RH, aí, agir, né, atuar para melhorar o comportamento no trabalho das pessoas? O primeiro grande benefício é que você vai ser capaz de melhorar a performance da empresa e das pessoas. Você também age numa melhora, numa estimulação de uma cultura positiva através de comportamentos positivos. Você também consegue agir na retenção de talentos e também você impacta diretamente no funcionamento total, global da empresa na qual você trabalha. Então vale muito a pena a gente entender isso aqui, tá? E aí alguns dados para você conhecer um pouquinho do que é, né? Qual é o impacto do comportamento no trabalho e como que isso pode atrapalhar o nosso dia a dia como RH. Só para você ter uma ideia, né? Uma pesquisa feita em 2018 pela Randstad, ela revelou que 86% das pessoas não se candidatariam ou não permaneceriam numa empresa que tem uma má reputação. E o que isso quer dizer na prática, tá? Pensa comigo, comportamentos contraprodutivos ou comportamentos ruins no trabalho, comportamentos tóxicos no trabalho, geram uma má reputação da empresa. Essa má reputação faz com que talentos na sua empresa saiam da empresa, portanto, você tem dificuldade de retenção. E essa má reputação, quando ela vai para o mercado de trabalho, ela também inibe com que pessoas talentosas se candidatem ou venham trabalhar na sua empresa. Então é ruim por todas as perspectivas, tá? Então vale muito a pena a gente ficar de olho nisso aí, tá? E aí, para a gente entender isso um pouquinho melhor, eu trouxe para você 4 tipos de comportamento organizacional, aí, comportamento no trabalho, e também a gente vai entender quais são os conceitos, tá? O tipo é, basicamente, performance no trabalho, cidadania organizacional, absenteísmo e rotatividade ou também turnover. Quando a gente fala de performance no trabalho, basicamente a gente está falando de com que precisão e com que velocidade uma pessoa realiza suas tarefas diariamente no seu trabalho. E tem alguns preditores, tem coisas que predizem, que preveem se uma pessoa vai ter uma boa performance no trabalho, ou seja, ela vai fazer com precisão e com velocidade as atividades que ela precisa desenvolver. E alguns desses preditores são cognição, ou seja, o nível de capacidade de utilizar as funções mentais superiores para tomar decisões, para realizar tarefas de média e alta complexidade, tem relação direta com a cognição. E quanto maior ou melhor é o nível de cognição dessas pessoas, melhor vai ser a performance que elas vão ter no trabalho. O outro preditor
é o quanto essas pessoas estão satisfeitas. Estão satisfeitas fazendo a atividade que elas têm que fazer, estão satisfeitas com o local onde elas estão, né? Estão satisfeitas eventualmente até com elas mesmas, né? Então isso também influencia na performance no trabalho. E a gente tem aí alguns fatores de personalidade que também vão impactar diariamente, diretamente na performance que essa pessoa tem no trabalho. Então a gente sabe que é aquela máxima, a pessoa certa no lugar certo, fazendo a atividade certa, no contexto certo, nós conseguimos conectar cognição, satisfação e personalidade para gerar performance no trabalho. Então esse é o primeiro comportamento que a gente vê aqui, tá? E que vale muito a pena você ficar de olho. Já o segundo comportamento no trabalho é o comportamento de cidadania organizacional. A gente pode entender ele como sendo aquelas coisas, aquelas tarefas que as pessoas fazem, mas que não se limitam apenas às tarefas que estão descritas lá na descrição de cargo, no descritivo da função, tá? Então, são tarefas que na grande maioria das vezes contribuem para uma boa relação entre as pessoas, um bom ambiente no trabalho, uma atuação de colaboração, de auxílio, de ajuda mútua. Veja, isso aí não está descrito lá na descrição de cargo, mas não quer dizer que porque não está escrito que a pessoa não possa fazer isso. E existem alguns preditores que, se você agir nesses preditores, você melhora esse comportamento de cidadania organizacional. E um dos preditores é a personalidade também. Então tem algumas pessoas que naturalmente são mais predispostas a adotar esse tipo de comportamento. O ambiente de trabalho em si, aqui a gente já começa a falar de clima e eventualmente até de cultura, tá? Então se a gente está num ambiente que estimula a adoção desses comportamentos, das pessoas realizarem essas atividades além daquelas que estão descritas na função, a tendência é que as pessoas repitam esse comportamento. E a gente tem alguns fatores de idade aí também que têm relação com um maior nível, né, com a maior incidência de comportamento de cidadania organizacional. Tá? E aí a gente tem também o absenteísmo, que basicamente, por absenteísmo, vamos entender faltas não programadas. E eu tenho certeza aí que você tem algumas ideias, né, de preditores desse absenteísmo. E a gente tem alguns listados aqui. Doenças, desde uma simples gripe até eventualmente alguma doença mais, vamos chamar, não sei se doença é o melhor termo, né, mas é algum transtorno, alguma situação psicológica, mental, ou uma baixo nível de saúde mental, pode influenciar no absenteísmo. Já doenças físicas, com certeza, vão influenciar no absenteísmo. Tá? O estresse também, ele está relacionado com altos índices ou altos níveis de absenteísmo. Então, olha só que interessante. Um nível de estresse elevado por um período de tempo elevado faz com que a pessoa possa desenvolver algum problema de saúde mental e, por consequência, ela falte ao trabalho, né? Gere absenteísmo aí, tá? Atitudes negativas no trabalho também influenciam diretamente no absenteísmo. Então, olha só, eu tenho certeza aí, né, que se você... aliás, se eu pedir para você listar algumas das atitudes negativas do trabalho, você que está me assistindo consegue listar 50 de bate-pronto, assim, super simples. Então, essas atitudes aqui certamente vão influenciar no absenteísmo. E, por fim, equilíbrio entre trabalho e vida influenciam no absenteísmo também, tá? E aí a gente tem uma situação muito mais pessoal, mas que pode impactar negativamente aí na performance da sua empresa de uma maneira geral, partindo do princípio de que se a pessoa falta ao trabalho de uma maneira não programada, ela não está performando no trabalho como poderia, né? Justamente pela falta, tá? E aí a gente tem o último comportamento aqui, que é a rotatividade, também conhecida como turnover, né? E rotatividade nós temos dois tipos. A voluntária, que é quando a pessoa pede demissão, e a involuntária, que é quando a pessoa é demitida. E tem alguns preditores dessa rotatividade. Entre eles, equilíbrio entre trabalho e vida também predizem o nível de rotatividade que a gente vai ter, e é bem comum pessoas pedirem demissões dos seus empregos para buscar um novo emprego mais próximo do lugar onde elas moram, porque elas vão ter uma qualidade de vida maior, vão conseguir equilibrar trabalho e vida e vão, obviamente, reduzir o tempo de deslocamento de um lugar da sua casa para o seu trabalho, por exemplo. Então, olha só, isso impacta no absenteísmo e na rotatividade também. Tá? A idade vai impactar em um fator importante aí da rotatividade ou do turnover. A gente sabe que pessoas com uma idade menor, faixa aí entre 18, 20 até 24 anos de idade, elas têm uma relação diferente com o trabalho e a probabilidade que elas fiquem menos tempo nos empregos é maior e isso obviamente influencia na rotatividade. Então, se a gente fizer um paralelo aí, pessoas com 20 anos de idade, pessoas com 35 anos de idade, pessoas com 55 anos de idade, nós temos maneiras de se relacionar com o trabalho de forma diferente, né? Maneiras diferentes de se relacionar com o trabalho
e isso impacta aí nesse indicador, tá? O ambiente de trabalho onde essas pessoas trabalham também vai influenciar na rotatividade. Você está trabalhando num ambiente ruim, pesado, chato, as pessoas são malas, assim, você não vai querer ficar trabalhando nessa empresa. Então, é óbvio que você peça demissão ou mesmo seja demitido por conta disso, né? E também atitudes individuais. Aqui é aquela máxima, né? A pessoa é contratada pelo currículo e é demitida pelo comportamento. Então, atitudes individuais, na minha avaliação, elas impactam muito mais na rotatividade, na demissão, em a pessoa ser demitida, do que ela pedir demissão, tá? Na grande maioria das vezes eu tenho visto isso dessa maneira. Então, esses aqui são os 4 principais tipos de comportamento no trabalho, com um conceito bem breve, com os preditores. Quando a gente entende e conhece esses preditores, fica muito mais fácil da gente agir naquele ponto específico para gerar uma melhora específica. E se você parar para pensar, a gente tem aqui performance no trabalho e cidadania organizacional são comportamentos produtivos, ou seja, quanto mais as pessoas exibem esse tipo de comportamento, melhor elas vão dentro da empresa, melhor a empresa vai performar de uma maneira geral. Já absenteísmo e rotatividade são comportamentos contraprodutivos, ou seja, eles não contribuem para a produtividade nem para o crescimento das pessoas. Então, quanto menos a gente tiver desses comportamentos dentro da empresa, melhor vai ser a performance geral das pessoas e da organização, tá bem? E agora eu quero chegar nesse ponto aqui e pedir para você se você está gostando desse conteúdo, né? O que você está achando do que a gente está vendo aqui. E se você está gostando, eu gostaria de te convidar para se inscrever e ativar as notificações aqui no YouTube. E também, caso você esteja me ouvindo no Spotify, porque talvez você não saiba, mas 88,7% das pessoas que assistem o RH Academy aqui no YouTube, falando especificamente, não são inscritas. E eu preciso muito da sua ajuda para reduzir esse número para 70%. E aí, só consigo fazer isso se você clicar nesse botãozinho vermelho e se inscrever e ativar as notificações, tá bem? Mas, seguindo no nosso conteúdo aqui, né, qual que é o papel do RH nesse cenário como um todo? E eu acho que tem 4 grandes possibilidades que são relativamente simples, né? É meio quase que intuitivo, mas vale a pena você ficar de olho nisso aí, tá? A primeira possibilidade é uma seleção adequada das pessoas. Aquela máxima, de novo, pessoa certa, no lugar certo, para a atividade certa, no contexto, no ambiente correto, reduz comportamentos contraprodutivos, absenteísmo e turnover ou rotatividade, e estimula comportamentos produtivos, performance e cidadania organizacional. É muito importante também que você, enquanto profissional de RH, desenvolva, né, regras e diretrizes comportamentais de uma maneira simples, clara e objetiva. Deixa isso o mais transparente possível, porque as pessoas vão ter pelo menos uma referência do que pode ser feito em termos de comportamento e do que não pode ser feito, o que é tolerado e o que não é tolerado, o que é aceito e o que não é aceito. Quando a gente tem isso, claro, parece relativamente simples, nós temos uma maneira de estimular comportamentos mais adequados dentro da organização. Aqueles comportamentos que você acha que devem existir aí na sua empresa, tá? Por fim, capacitação dessas pessoas para agir de acordo com essas normas, com essas diretrizes, vamos chamar assim. E por último, número 4, mas não menos importante, é você aí sempre que possível monitorar e atuar, né, ou auxiliar na resolução de conflitos. Porque quanto mais conflitos existem dentro da organização, maior é a probabilidade da gente ter altos índices de turnover ou mesmo de absenteísmo. Então, sempre que a gente puder agir nessa resolução de conflitos para evitar uma escala, tá? Evitar uma escala desse conflito, a gente vai estar agindo de uma maneira mais assertiva, mais inteligente e mais focada, tá bem? Bom, era isso. Espero realmente que você tenha gostado desse conteúdo aqui no RH Academy. Se você gostou, por favor, compartilhe com seus colegas, com seus amigos, com a sua família. Não se esqueça de se inscrever no RH Academy também aqui no canal e acesse o rhacademy.com.br. Conhece o site, conhece a consultoria, conhece os programas de treinamento e desenvolvimento. Acesse a plataforma de educação online que a gente tem lá, conhece um pouquinho dos cursos. E se você achar que a gente pode te ajudar a gerar um impacto positivo aí na sua empresa através de consultoria ou educação corporativa, é só acessar e enviar uma mensagem para a gente vai chamar você, marcar uma reunião para entender a sua necessidade e descobrir se a gente pode te ajudar. E a partir daí a gente evolui no projeto, tá bem? Eu te vejo no próximo conteúdo, foi um prazer, até mais, valeu, tchau!